capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 4 e vamos ler o versículo 10. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, através do missionário Emerson. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que o Senhor Deus venha abençoar. Uma noite de frio e nós sentindo o calor do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E no versículo 10 diz assim: então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Repita comigo: fala, porque teu servo ouve. Porque teu servo ouve. Amém? Mais uma vez: fala, porque teu servo ouve. Amém? Não, pro ensaio tá bom. Vamos dar uma melhorada nisso? Vamos lá. Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Queridos, pastor, culto de missão. Como é difícil pregar sobre missão nesses últimos dias. Como é difícil pregar sobre a chamada missionária nos últimos dias. Eu nasci num lar evangélico, sou neto de pastor, filho de pastor. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, nos cultos, quando era feito o culto de missão e era feito o apelo, irmãos, é isso. Quando era feito o apelo para que a pessoa sentiu a vontade de ser um missionário, ou que ouviu a voz de Deus, muitos jovens, até mesmo algumas crianças, mulheres se levantavam e iam até o altar porque ouviu a voz de Deus ao chamado missionário. Hoje nós vivemos em um tempo difícil, pastores. Por quê? Um terço da nossa vida nós passamos dormindo. Um outro terço da nossa vida nós passamos trabalhando. E o outro terço da nossa vida nós passamos cuidando dos afazeres da casa, cuidando dos filhos, cuidando da família e descansando dos 2 terços que dormimos e trabalhamos. Além de que, quando você escuta a voz de Deus ou da chamada missionária, a primeira coisa que vem em nossa mente é que nós, para sermos um missionário, nós temos que pegar um avião, temos que ir para a África do Sul, ou temos que ir para a Coreia, ou temos que ir para os países das cortinas de ferro, e nós olhamos para a nossa situação financeira e nós dizemos: essa chamada, ela não é para mim, porque eu não tenho condições de estar indo viajar, eu não tenho condições de pagar uma passagem. Pois bem, para ser um missionário, não precisa viajar para outro país. Para ser um missionário, não precisa ir nos países onde o evangelho é proibido, onde alguns missionários estão passando dificuldades. Mas para ser um missionário, você pode fazer missão aonde você mora. Você pode ser um missionário pregando para o seu vizinho. Você pode ser um missionário pregando no seu trabalho. Porque missão significa levar as boas novas de salvação. Missão significa levar que Jesus Cristo cura, e liberta e leva para o céu. Isso é fazer missão, isso é ser missionário. Para ser missionário não precisa ir tão longe. No ponto de
pode pregar o evangelho e você pode fazer missão. Para ser um missionário é necessário fazer missão. Você tem que ter um objetivo para poder fazer a obra de Deus. Aleluia. Mas para ser um missionário, Deus maravilhoso, não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Não é colocar um terno bonito, ser uma missionária, colocar um vestido bonito, fazer um coque bonito, um missionário colocar uma gravata bonita e chegar até o seu pastor: pastor, olha, eu quero ser um missionário. Eu senti a vontade de ser um missionário. Para ser um missionário, você precisa ter uma chamada missionária da parte de Deus. Nós não podemos nos apresentarmos de qualquer maneira para uma chamada, para aquilo que Deus tem, para as vidas que estão perecendo no mundo. Portanto, para ser um missionário, precisa-se ouvir a voz de Deus. Aleluia! Eu comecei a palavra, a pregação, com o versículo de Samuel. Por quê? Porque Samuel, ele teve uma chamada. Samuel, ele estava dormindo junto com o profeta Eli, e Deus falou: Samuel. Ele escutou a voz de Deus, porém ele não entendeu que era Deus. E ele foi até o profeta Eli, e o profeta Eli falou: eu não te chamei, volte a dormir. Talvez o profeta Eli pensou que Samuel estava tendo um sonho, talvez de barriga cheia, ou um pesadelo, não sei. Mas novamente Deus chama Samuel. Samuel, ele escuta a voz de Deus, só que ele não entende que era a voz de Deus. E isso aconteceu por 3 vezes. E na terceira vez, quando Samuel, ele foi até o profeta Eli: tu me chamasse. O profeta Eli, então, entendeu que aquela voz era de Deus. Então o profeta Eli se reporta a Samuel e diz: olha, quando você ouvir essa voz novamente, se põe de pé e diz assim: eis-me aqui, porque o teu servo ouve. A primeira palavra rema que eu quero trazer para você nessa noite: para você ouvir a voz de Deus nessa noite, você precisa estar de pé na presença de Deus. Você não pode estar dormindo. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar de pé. Você não pode estar dormindo. Você tem que estar de pé. Você não pode estar dormindo. Você tem que entender que essa voz que está falando contigo não é a voz do pastor. Você tem que entender que essa voz que está falando contigo não é a voz do estranho. Porém, a voz que está falando contigo nessa noite, a voz que está falando com a igreja nessa noite, essa é a voz do Senhor. Deus nessa noite, Ele está dizendo para a igreja que nessa noite Ele vai levantar missionários nesse lugar. Ele diz nessa noite que Ele vai levantar missionários nesse lugar. É necessário que para ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus, você precisa se colocar de pé. Deus nessa noite, Ele está te levantando, porque Ele tem uma chamada missionária na tua vida. Aleluia! Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não tenho muita sabedoria. Pastor, eu não sou muito dado à Bíblia. Pastor, eu não sou muito de oração. Pastor, eu não sei muito falar. Eu sou tímido, eu sou tímida, eu tenho vergonha. Eu quero dizer uma coisa: quando Deus tem um chamado, Deus levanta e Ele capacita. Nesta noite, o Senhor, Ele está te capacitando como missionário para pregar a palavra de Deus. Não é somente para o pastor pregar a palavra de Deus, não é somente para os evangelistas pregar a palavra de Deus, mas todos nós temos a chamada missionária em nossos corações, porque o Senhor Deus diz: ide e pregai ao mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Desta noite, o Senhor, Ele está te levantando, porque você tem uma chamada missionária. Aleluia! É interessante que quando nós
nós começamos a ouvir a voz de Deus. Deus maravilhoso. Começa a aparecer empecilhos em nossas vidas. Começa a aparecer algo que rouba o seu tempo, algo que tira aquele seu momento de pensamentos ou de reflexão com relação a pregar o Evangelho. Eu quero dizer uma coisa: Deus nessa noite, Ele está te levantando para pregar o Evangelho, e Ele vai te dar tempo e tempo fora do tempo, querido. Aleluia. Deus vai preparar ocasiões e situações da sua vida que você vai se encontrar com uma pessoa sedenta da salvação, sedenta para beber água, e tu vai levar aquele homem ou aquela mulher às águas profundas, para que aquelas pessoas aceitam e se entreguem a sua vida para Deus. Isso é ser um missionário, isso é ser uma missionária. O missionário é aquele que ora, o missionário é aquele que adora, o missionário é aquele que busca, o missionário é aquele que escuta a voz de Deus. Aleluia! 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 Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Não merecendo o Senhor me amou, Pai. Deus Estou sentindo a presença de imitou! Deus aqui no nosso meio. Eu estou sentindo a graça de Deus, porque Deus está falando com a igreja. Glória a Deus! Aleluia! Querido, Deus vai capacitar você aí em lugares que talvez você nunca foi, para pregar e para ganhar almas para Cristo. Aleluia! Você é tão importante para Deus nesse século que nós vivemos de pecado, onde as drogas estão imperando em todas as cidades, em todos os países, onde a bebida está estragando família, os vícios estão destruindo família. Deus vai levantar você para entrar nessas casas, falar com essas pessoas e saquear o inferno e ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Um dos maiores missionários, ou o maior missionário, Deus maravilhoso. que teve um encontro que ouviu a voz do Senhor Jesus, Grande Deus, aleluia. missionário Paulo. Espírito Ele era um Santo. homem que a igreja conhece. Ele perseguia a igreja. E ele teve um encontro com Jesus. E naquele encontro Jesus fala para ele: olha, tu vai agora fazer a minha obra. E eu vou mostrar como um homem vai se padecer pelo amor do meu nome. Espírito Santo. Nós acompanhamos a história de Paulo pela Ásia. Às vezes que ele saiu fugido, que ele saiu corrido, que as pessoas tentavam matar ele pelo amor do Evangelho, porque ele estava levando as boas novas, ele estava sendo um missionário. Ele não portava em seus bolsos dinheiro, ele não portava em seus bolsos ouro. A única coisa que ele tinha era o Espírito Santo da parte de Deus. Para ser um missionário, precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser uma missionária, precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o missionário sem o Espírito Santo, ele é um homem sem vazio, ele é um homem vazio. Mas o homem, o missionário cheio do Espírito Santo, ele é um homem cheio de palavras. E ele traz a palavra àquelas pessoas que têm sede. Mas o Espírito Santo é o que conclui a obra. Glória! O missionário Paulo, ele sabia que ele só poderia ser um missionário se fosse através do Espírito Santo que ele movesse ele. O missionário Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio de virtude. As suas palavras eram palavras de sabedoria. As suas palavras, havia nelas autoridade. E eu quero citar um relato da palavra do Senhor, em que Paulo, ele estava em Troade. Ele estava em uma cidade. E ele iria sair, na verdade, para ir para um outro lugar. O Espírito Santo que habitava nele disse: não vá para esse lugar, você aguarde, porque tem um lugar certo para você ir. E novamente ele pensa que ele iria para um outro lugar, e o Espírito Santo falou: não é por aí que você vai. Glória! E aí o missionário Paulo, ele acaba tentando
E de repente ele tem uma visão. Ele vê um homem e esse homem se apresenta a ele e diz assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, ele então atravessa a Macedônia. Ele sai de Troade e ele vai até Macedônia. A sede de Paulo em pregar o evangelho era tão grande que no caminho ele ia levando as boas novas. No caminho ele ia apresentando a Jesus Cristo. No caminho ele ia orando. No caminho ele ia falando do amor de Jesus. Porque o missionário que é capacitado, ele tem autoridade por Deus para fazer. Glória! E Paulo ele se encontra com uma mulher. Essa mulher, o nome dela era Lídia. E ele começa a falar com Lídia das maravilhas de Jesus. Ele começa a usar aquilo que ele foi instruído pelo Espírito Santo. E Lídia, ela aceita Jesus. Ela entrega a sua vida. Diz a palavra que ela aceita, ela se entrega a Jesus. E toda a sua família se entrega a Jesus. E eles são batizados. E Lídia convence Paulo e Silas que fosse pousar na casa dela junto com a família e que continuasse falando do amor de Deus. E diz a palavra que todos os dias Paulo saía junto ao rio para orar e fazer missão. Todos os dias. Não era uma vez por mês, não era uma vez por semana. Diz a palavra, todos os dias Paulo fazia missão. Paulo não vestia uma roupa de missionário uma vez por semana. Paulo tinha as vestes de missionário, que é as vestes espirituais, todos os dias. Glória a Deus! Todos os dias Paulo tinha uma missão de levar o evangelho. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Todos os dias você tem a missão de dizer que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e que Jesus Cristo salva. Glória a Deus! Aleluia! Não passe um dia sem dizer, não passe um minuto sem dizer. Se você encontrar por uma pessoa, diga: ó, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva. Quer entregar sua vida para Jesus? Eita glória. Quantas oportunidades nós temos e nós perdemos? Quantas vezes você teve a oportunidade de falar a alguém, até mesmo na sua parentela, e você não falou, Jesus? Aleluia! Mas Paulo ele tinha essa convicção, essa chamada missionária, ela ardia no coração de Paulo. E Paulo então, ele começou a pregar para aquele lugar, para aquele povo, para aquela família. Meu irmão. E aí, Aleluia! presta atenção para cá, irmão, deixa ele lá. E aí ele se encontra com aquela mulher e com a família. Mas havia uma jovem, que essa jovem ela tinha um espírito maligno. Ela tinha um espírito de adivinho. E toda vez que Paulo e Silas saía para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para fazer a missão, aquela menina, aquela jovem dizia assim: olha, aqueles homens ali são filhos do Deus Altíssimo. O próprio inimigo sabia do potencial de Paulo e o potencial de Silas. O próprio inimigo sabia que Paulo era um missionário cheio do Espírito Santo. O diabo sabe que você é um missionário cheio do Espírito Santo. O inimigo sabe que você é uma missionária cheia do Espírito Santo. E ele vai tentar te atrapalhar na sua caminhada. Ele vai tentar te impedir que a mensagem que há dentro de você, por parte do Espírito Santo, chegue nos corações necessitados. Meu Deus! E ali, queridos, Paulo repreendeu aquele demônio que havia naquela mulher. E aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. E aquilo causou um tumulto na cidade. Aquilo causou um barulho muito forte. Porque havia alguns homens que escravizavam aquela mulher, que tinham lucros com o demônio que havia dentro daquela mulher. Porque as pessoas pagavam para receber a adivinhação. E quando Paulo repreendeu na autoridade do Espírito Santo, aquele demônio saiu, aquela mulher ela perdeu os seus poderes. Eita, Deus, é mesmo assim, Jesus. E então se levantou os magistrados, os homens poderosos da cidade, e
pegaram Paulo e Silas. Levaram então Paulo e Silas a uma praça. E ali, Paulo e Silas, o único crime que Paulo e Silas cometeu foi ser um missionário e pregar o Evangelho. Meu Deus. Maria. Então rasgaram as vestes de Paulo, rasgaram as vestes de Silas e pegaram varas. Aquelas varas, eles dobraram os joelhos em praça pública. E aqueles dois homens começaram então, pelo Evangelho, começaram a ser açoitados. As chicotadas que eram dadas nas costas daqueles homens cortavam a carne de Paulo, cortavam a carne de Silas. Eu imagino que a dor era profunda. Dizem historiadores que quando aqueles homens recebiam chibatadas, ou até o próprio Jesus Cristo, não se podia dar mais de 40 chibatadas, porque quando se dessem mais de 40 chibatadas, a pessoa ela acabava desfalecendo, porque a dor era tão imensa que se desse mais de 40, a pessoa ela desmaiava. Então a intenção era dar 39 chibatadas mais uma, deixava a pessoa sentindo as dores, deixava a pessoa aflita, esperava alguns minutos e novamente começava a chibatar novamente. E descansava mais um pouco para que a pessoa mantesse a lucidez e sentisse a dor na carne. Meu Deus. Portanto, Paulo e Silas foram chicoteados muitas vezes. A dor de Paulo e Silas era grande. Talvez não havia mais palavras na boca de Paulo. Talvez não havia mais palavras na boca de Silas. A única coisa que eu vejo, que eu consigo imaginar com a minha mente, é Paulo chorando, as lágrimas saindo dos olhos de Paulo, as lágrimas saindo dos olhos de Silas. A dor era tão grande que Paulo e Silas já não falavam mais, simplesmente gemia, simplesmente chorava. Meu Deus. Glória a Deus. Que crime Paulo e Silas fizeram? Ser um missionário. Aleluia! Que crime Paulo e Silas fizeram? Apenas pregar o Evangelho. Diz a palavra que após eles serem envergonhados, quando foram rasgadas suas vestes, foram rasgadas suas carnes, eles foram levados para uma cela no interior. Alguns homens dizem que a cela interior, para se chegar até a última cela, que era a cela de segurança máxima, era a última cela e passavam-se por 12 portas. Cada porta era fechada. Abria-se, passava a corrente, fechava-se, abria-se, passava a corrente. E Paulo e Silas foram até a última cela. Diz que na cela havia um tronco e colocaram correntes nos seus pés, em volta do tronco, de maneira que, mesmo que as portas estivessem abertas, aqueles homens não podiam sair. É mesmo assim. Machucados, rasgados, dilacerados, humilhados, doridos, enfraquecidos, tristes. Eles estavam dentro daquela cela. Mas eu quero dizer uma coisa: eles não estavam se lamentando ou se arrependendo porque eles se tornaram um missionário. Porque, pastor, eles não ouviram a voz de um homem. Porque, pastor, igreja, eles não ouviram a voz de um amigo. Mas simplesmente eles ouviram a voz de Jesus. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. Talvez você que tem pregado o Evangelho, talvez você que tem anunciado o Evangelho, tenha se sentido desta maneira, envergonhado, humilhado, está doendo, está chorando, já não consegue mais falar, simplesmente as lágrimas rolam dos seus olhos. Eu quero dizer uma coisa: também existe uma recompensa para aqueles que têm chamado. Aleluia! Diz a palavra então que Paulo e Silas na prisão, nesta situação,
situação. Agora eles estavam cantando e estavam orando a Deus. A Bíblia não fala quantas horas eles estavam orando e quantas horas eles estavam cantando. A Bíblia relata que eles estavam orando e estavam cantando. Isso não parece bem para quem está sofrendo. Isso não parece bem para quem está machucado. Isso não parece bem para quem está triste. Mas aqueles homens estavam cantando, porque embora as suas costas estavam feridas, embora as suas vestes estavam machucadas, mas eles por dentro, eles estavam sentindo a glória de Deus e a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Naquele momento em que eles estavam orando, naquele momento em que eles estavam cantando, de repente houve um tremor naquele lugar. O céu desceu sobre aquela cela, aquelas portas elas foram abertas, as algemas foram quebradas, as correntes foram quebradas, os cadeados foram quebrados e aqueles homens foram libertos. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Pode estar sofrendo, querido. Pode estar doendo. As pessoas podem te prender. A luta é grande. As lágrimas estão nos seus olhos. O teu marido não vê. E só Deus sabe o quanto você tem chorado na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. O céu também, ele vai descer nesse lugar. E ele vai começar a quebrar as algemas. E ele vai começar a abrir as portas que estão fechadas. Mas eu quero dizer uma coisa. Não pare de cantar. Não pare de orar. Ore mais um pouco. Cante mais um pouco. Está triste. Cante mais um pouco. Está doendo. Ore mais um pouco. Está chorando. Cante mais um pouco. Está infeliz. Ore mais um pouco. O marido está desviado. Cante mais um pouco. O filho está na droga. Ore mais um pouco. O esposo está preso. Cante mais um pouco. A filha está desviada. Ore mais um pouco. Eu quero dizer uma coisa. O céu vai descer na tua vida. As algemas vão ser quebradas. E Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você, se você se colocasse de pé, eu gostaria de chamar a irmã para louvar o Senhor. Aleluia. Quem disse que seria fácil servir a Deus? Quem disse que seria fácil? Existem as chibatadas, existem as varas, mas também existe a glória, existe os céus abertos, existem os anjos descendo, existe também o Espírito Santo quebrando as algemas, quebrando as correntes, abrindo as portas. Querido, também existe o Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa, para as dores da alma, para as enfermidades, somente o bálsamo de Gileade, e ele está aqui nesta noite. Deus te chamou para fazer a obra. Deus te levantou como missionário. Deus te levantou como missionário. Deus vai levantar homens e mulheres aqui para conquistar o mundo e saquear o inferno. Aleluia. Pode soltar o som. Eu queria convidar você que ouviu a voz do Senhor e que quantas vezes o Espírito te tocou para que você falasse para alguém do amor de Jesus e você não falou, porque faltou coragem em você. Se você está ouvindo a voz de Deus nessa noite, eu gostaria que você saia do lugar, venha até aqui na frente. Venha até aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Se você que não entende a palavra do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluia. Você que tem chamado missionário, você que tem missionário, e você tem passado por tanta luta, vem aqui na frente, querido. Vem aqui. Nós vamos profetizar a tua vida nessa noite. Nós vamos profetizar a sua causa nessa noite.